Se você tá aqui, provavelmente você já se sentiu inseguro em algum momento da sua vida, não é mesmo? Seja em um relacionamento, no trabalho, na escola ou até consigo mesmo. A boa notícia é que isso pode ser superado. Por isso, no vídeo de hoje, nós vamos explorar 5 passos práticos para te ajudar a deixar a insegurança de lado. Então, em apenas 10 minutos, você vai aprender como melhorar a sua confiança e a sua autoestima. Bora lá? Opa, meu nome é Bruno. E antes de começar o vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, pois, como eu sempre digo, eu tô aqui para te ajudar. Então, antes de tudo, a gente precisa pensar e entender o que significa insegurança. A insegurança, ela é um sentimento de dúvida, de medo ou até de incerteza sobre si mesmo, sobre suas capacidades, sobre os seus valores. E todos nós, em algum momento, já tivemos isso. Nós já passamos por isso. Mas, como eu disse, a boa notícia é que podemos tomar controle disso e melhorar a nossa confiança. Primeiro passo é você identificar as suas crenças limitantes. Sabe aquelas vozes internas dentro da sua cabeça que dizem que você não é bom o suficiente ou que você não vai conseguir? Muitas vezes essas crenças, elas não são verdadeiras, mas você acaba internalizando elas dentro de você como se realmente aquilo fosse verdade. Então, como é que a gente pode mudar isso? Primeiro, você deve começar se perguntando: essa crença, ela realmente é minha? Ela tem alguma base real? Realmente isso é verdade? Se isso não for verdade, você precisa descartar, pode jogar esse pensamento fora, pois aquilo não é verdade. Então você precisa começar a se questionar sobre as coisas que você acredita, e você precisa ver se elas são realmente verdadeiras. Então eu vou te dar uma dica prática aqui para você poder entender esse primeiro passo. Você pode, por exemplo, escrever essas crenças limitantes que aparecem, né, dentro da sua cabeça em um papel, para você poder tornar aquilo de forma visível, né? Para você ver aquilo e entender. E aí, depois disso, depois de você escrever todas essas vozes internas, essas crenças limitantes que aparecendo, né, na sua cabeça, você precisa colocar ao lado de cada uma dessas frases, dessas crenças limitantes, você precisa escrever uma frase positiva para cada uma delas, para que você possa substituir a crença limitante por algo bom, por algo positivo. Por quê? Porque isso ajuda a mudar o foco da sua mente. A sua mente vai começar a pensar de uma forma diferente e isso com certeza vai impactar diretamente a sua insegurança. A segunda dica é sobre a autocompaixão. Muitas vezes a gente acaba sendo duro com a gente mesmo, né? A gente acaba sendo mais crítico, né, com a gente mesmo do que com outras pessoas. Então, quando a gente erra ou a gente falha, a gente acaba ficando muito imerso, né, naquela culpa, naquela autocrítica, né? A chave aqui é você ser gentil com você mesmo. Você precisa se tratar como você trataria um amigo que está passando por um momento difícil. Acredite, você merece a mesma compreensão e apoio. Uma dica: quando você se pegar se criticando, pare por um momento e pense: o que eu diria para um amigo agora? Então você precisa aplicar esse pensamento a você. Isso ajuda a criar um vínculo mais positivo com você mesmo. E com certeza isso vai impactar, como eu disse, diretamente a sua insegurança. Terceira dica é que você deve enfrentar os seus medos. Mas você precisa fazer isso de maneira gradual, porque às vezes isso acaba assustando, né? Por isso você deve fazer isso de forma gradual, até que aquilo se torne algo natural, né? Você fazer. Por quê? A insegurança, ela surge muitas vezes de um medo do que os outros vão pensar ou de você errar em alguma coisa, né? De você falhar em alguma coisa. Então, a solução aqui para isso é você evitar. Então, a solução para isso é não evitar, mas sim enfrentar esses medos aos poucos. Então, você precisa começar ali, por exemplo, com pequenos desafios que tiram você da zona de conforto. E aí você vai aumentando gradualmente. Então, por exemplo, escolha uma situação, uma pequena situação que te cause insegurança. E aí você deve fazer um plano para poder enfrentar aquilo. Se você tem medo de falar em público, comece falando para um amigo ou até gravando um vídeo, né, gravando um story, para você ir treinando aquilo de forma gradual, para que aquilo se torne cada vez mais natural para você e assim você consegue vencer esse medo. Por quê? Com o tempo, a prática, ela vai te ajudar a superar a insegurança. A quarta dica é você trabalhar a sua linguagem corporal. Isso mesmo. Como você se apresenta para o mundo. Como você se apresenta para o mundo pode influenciar diretamente como você se sente. Então você precisa manter uma postura ereta, a cabeça erguida e um sorriso. Essas coisas, elas podem fazer a diferença na sua própria percepção, né, na percepção de si mesmo e na forma como os outros te veem e te percebem. O truque aqui é você agir como se você já fosse uma pessoa confiante, né, uma pessoa que tem segurança. Mesmo que você não se sinta 100% confiante, comece a agir como se fosse alguém seguro, como alguém que se sente seguro. E logo essa confiança, ela vai se tornando natural. Eu falo isso porque eu também era assim. E aí, treinando aos poucos, né, se expondo de forma gradual, a gente vai deixando aquilo cada vez mais natural.
e no final a gente acaba se tornando uma pessoa mais confiante, né? Mais segura de si mesmo. Então uma dica, pratique, né? Tente praticar a postura de poder. Por exemplo, né? Faça aquela posição do super-homem, né? Você ficar aqui com a posição ereta, os ombros para trás, peito estufado, em pé, né? Faça aquilo por alguns minutos e perceba se isso vai fazer diferença sobre você mesmo, sobre a sua postura. A quinta e última dica é você se cercar de pessoas que te apoiam, porque a insegurança ela pode crescer quando a gente está rodeado de pessoas que não nos incentivam ou até que podem duvidar de nós mesmos. Então você precisa buscar amizades e relações que te levantem, que te apoiem em suas conquistas, que te ajudem a ver o seu valor. Então uma dica, observe as pessoas ao seu redor. Se alguém constantemente te coloca para baixo ou faz você duvidar de si mesmo, essa pessoa não é seu amigo. Talvez você precise repensar essa amizade. Então você precisa se concentrar em quem te dá forças e não em quem te coloca para baixo. Então essas foram as 5 dicas práticas para você poder vencer a insegurança e se tornar uma pessoa mais segura. É um vídeo bem rápido, bem curto, só para você poder entender sobre isso. Espero que você possa praticar, porque é a prática que vai fazer a diferença. Não adianta você absorver esse conhecimento e não praticar, pois sem praticar, isso nunca vai se tornar algo natural para você. Então você deve se lembrar que isso é um processo. É cada passo que você faz que conta. Então você não precisa ficar se cobrando tanto, mas você precisa praticar. Então continue se desafiando, sendo gentil consigo mesmo e também se cercando de pessoas que te ajudam a crescer. Então se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e para você não perder os próximos vídeos, porque eu sempre vou estar trazendo coisas aqui que vão te ajudar, coisas de forma prática que vão te ajudar a ser uma pessoa melhor, a vencer na vida em todos os aspectos, né? Financeiramente, profissionalmente, emocionalmente, espiritualmente, tudo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. É nóis e até o próximo vídeo. Falou!